Na verdade, nós tivemos uma proximidade na época dos movimentos de rua. Você se lembra, né? MBL, ela tinha um movimento que ela comandava, tinha o Vem Pra Rua, e eu passava por todos os movimentos na rua, aquela coisa anti-PT, né? Olê, olê, vamos pra rua para derrubar o PT. Eu estava naquela coisa toda, que inclusive, a época, eu considero que a maneira com que foi feita, eu teria feito diferente, eu acho que foi um erro, porque a gente focou tanto nos erros do PT que os olhos ficaram fechados para aqueles que vieram, né? Então a gente focou no erro do PT e elegeu o Bolsonaro. É que tragédia, né? Quando tinha outras pessoas no meio do caminho, como o Álvaro Dias, como o Geraldo Alckmin, que poderiam ser opções boas para aquele momento e muito menos radicais, né? Mas nós tínhamos proximidade por conta desses movimentos. Então eu ia em todos os movimentos, eu subia em todos os caminhões, e aí começou a ter uma relação mais próxima. Quando é que a coisa se rompeu? Quando a Carla decidiu entrar para a política, e quando eu, na verdade, decidi entrar para a política. Ela já tinha decidido, era a única esperança dela, né, porque ela realmente não tinha onde cair morta, não tinha emprego, não tinha formação, não tinha nada. Então ela queria um emprego, ela não queria ser política, ela queria alguma coisa que pagasse para ela. Então ela saiu política por conta disso. Eu não queria sair política. Eu, inclusive, disse não muitas vezes a vários partidos. Eu fui convidada por vários partidos, menos PT, PCdoB e PSOL. Os outros partidos todos me procuraram de alguma forma, mais ostensivamente, menos ostensivamente, uma sondagem aqui, uma sondagem acolá, MDB, PP, o próprio PSL e outros tantos partidos. Mas aí o Bolsonaro bateu na porta da minha casa. Ele foi até a minha casa. À época, aliás, uma das minhas casas, eu estava no Piauí, meu marido é de lá, então ele foi até o Piauí para falar comigo. Eu tenho isso tudo gravado. Bateu na porta da minha casa, pediu para eu ser candidata. Eu ainda muito reticente, eu estava na Jovem Pan, na época, como âncora dos Pingos nos Is. Quando a Jovem Pan era a Jovem Pan, não era essa tragédia que é hoje, né, que virou uma tragédia bolsonarista. E houve muita insistência do Bolsonaro. Ele queria que eu fosse candidata ao Senado, à época, e que o Marcos Pontes fosse o meu suplente. Ele insistiu muito, a gente iniciou uma conversação, eu fiquei naquela agonia, vou, não vou, aceito, não aceito. E nessa época o Major Olímpio também se lançou candidato ao Senado. E o Olímpio e eu começamos a crescer nas pesquisas. E o Olímpio começou a ficar, na época, agressivo comigo, porque ele ficou com medo da gente disputar o mesmo espaço. Depois a gente fez as pazes, coisa boba de política, a gente brigou ali, depois fez as pazes, né? E ele faz muita falta na política. Quando o Bolsonaro viu que a situação estava ficando insustentável ali entre mim e o Olímpio, chegaram a tentar me expulsar do PSL, ele me pediu para sair candidata a deputada federal. Eu, muito a contragosto, mas muito a contragosto, aceitei. E a Carla pirou na batatinha, porque ela achava que eu ia tirar a vaga dela. E eu disse a ela, calma, filhinha, sossega, faz conta, vai estudar lei eleitoral, coeficiente eleitoral, né? Você vai ser eleita com os meus votos. Eu disse isso para ela, eu vou te ajudar a ser eleita. Né? Eu estava, na época, na crista da onda da mídia, né? As pessoas todas me acompanhando pelos movimentos, então as pesquisas mostravam a minha eleição como certa. Mas ela realmente ficou muito agressiva e jogando muito baixo ali. Eu resolvi romper todos os relacionamentos por conta disso. E aí a história mostrou exatamente o que eu disse. Ela foi eleita com os meus votos, porque ela fez aí pouco menos de 70 mil votos e eu fiz mais de 1 milhão de votos. Deputada, eu vou pedir aqui